Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui nossos estudos sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Eu vou pedir para a irmã Vani fazer uma oração para a gente estar começando aqui. Irmã Vani. Bom dia, paz do Senhor a todos. Senhor, neste momento, Pai, estamos aqui para aprender mais da Tua palavra, Senhor, que o Marcelino e o Edgar, Senhor, que estão sempre ali dispostos a nos ensinar, a entender, a compreender a Tua palavra, Senhor. E que possamos, Senhor, mudar as nossas atitudes, abrir o nosso coração para receber tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um e tenhamos o coração aberto e dispostos a aprender e a compreender a Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Amém. Então, vamos continuar aqui. Nós estamos estudando aqui Colossenses, é a 7ª carta aqui na estante de Paulo, né? Então, a gente já falou, a gente já fez o contexto, né? A gente já falou do autor, a gente falou quem era Paulo, que ele era um fariseu, né? Era um especialista rigoroso no cumprimento da lei judaica, né? Ele era cheio de zelo pela religião, ele perseguiu os cristãos. Enfim, deixa eu só pegar aqui. Ô, Fran, acho que o microfone está aberto. Está aberto de alguém, hein? É, o da Fran já fechou já. Aí, a gente já falou que Paulo foi um escolhido, né? Com essas características, com essa vivência, ele foi escolhido para levar o evangelho para os gentios também, além dos reis e filhos de Israel. A gente falou também de alguns assistentes de Paulo, porque nessa carta a gente está mencionando, a gente fala, né, sobre isso. Né, a gente comentou sobre o Timóteo, né, que Timóteo era um filho espiritual na fé. Paulo tratava ele como um filho na fé, e ele estava lá na prisão também com Paulo. Não preso, né? É que nessa primeira prisão de Paulo, ele poderia receber as pessoas, né? Era uma prisão domiciliar, vamos chamar assim, tá bom? Então, Timóteo estava lá com ele, algumas pessoas estavam aqui, são mencionadas na carta, e a gente menciona aqui também, a gente falou de Timóteo, porque a gente está vendo o nome dele, né? Também falando sobre o Epáfras, né? Porque Epáfras também ele menciona na carta. O Epáfras era um nativo de Colosso, né? Ele era um ministro também, e foi ele que levou as notícias da igreja, lá da região, né? Da igreja lá de Colosso, para Paulo. E aí ele ficou em Roma, né? Ficou lá em Roma com Paulo também, né? E ele era um chamado companheiro de prisão, não que ele estivesse preso, né? Assim como o Timóteo, tá bom? E também a gente viu aqui alguns nomes, né? Como, por exemplo, o Tíquico, o Onésimo, né? Tíquico foi quem levou a carta lá para Éfeso. O Onésimo, ele levou a carta para os Colossenses, né? Também levou para o Filemão, porque o Onésimo era aquele escravo fugitivo, né? Que ele fugiu do Filemão, então a gente já viu isso. A gente também mostrou aqui, a gente sempre deixa um mapinha, né? Com um local, né? Aqui o Paulo estava lá em Roma, aqui desse lado, aqui na Europa, e Colossos aqui embaixo, ó. Ele era perto de Éfeso, né? Aqui no Oriente, na Ásia, aqui na Galácia, que hoje é a Turquia, então sempre deixa esse mapinha. Aqui a lista de todas as cartas de Paulo. Então, o número 8 é de Colossenses, né? Que a gente está vendo. Quando vocês olharem aqui, número 8, Colossenses. Ele estava em Roma, quando escreveu essa carta, durante a primeira prisão, que é o Colossos aqui perto de Éfeso. Já falamos das datas também, que era durante essa prisão, e nessa prisão ele escreveu quatro cartas, né? Mais ou menos entre os anos 58 e 61, foi quando aconteceram essas coisas. Então ele escreveu essas quatro cartas, inclusive de Colossenses. Falamos um pouco de Colossos, falamos também
um pouco sobre quem que fundou essa igreja, na verdade, foi o Epáfras. Paulo não esteve lá, mas ele enviou o Epáfras para montar a igreja lá. E o propósito dessa carta aqui que a gente está vendo, né, são combater muitas heresias que a gente está vendo, combater o legalismo judaico, o misticismo, que são assuntos que a gente está vendo. O versículo-chave, quando a gente falou dessa carta, o mais importante é Cristo é o centro. Cristo é o cabeça da igreja, né? Assim como a gente viu lá em Efésios, corpo de Cristo, né? A igreja, somos nós. A gente falou bastante sobre o corpo, os membros dessa igreja. Aqui a gente vai focar o centro do evangelho, é Cristo, é o cabeça da igreja. A gente já viu isso. Falamos um pouco das cidades também, né? Colossos, Herápolis e Laodiceia. A gente já viu isso também. E também a gente falou sobre os principais temas, né? Que são 4 temas abordados. E o primeiro a gente já tá vendo aqui no capítulo 1, né? Sobre a gente falou dos 4 temas. O sincretismo religioso. O que é isso, né? São aquela distorção mesmo, aquelas falsas doutrinas. Aí o pessoal viajar, né, a partir da palavra, né, dá uma distorcida, dá uma ajeitada, né? E Paulo fala aqui que não temos que acrescentar nada na palavra. Nem crença, nem ritual, nada. Não temos que acrescentar nada, né? Não temos que ficar viajando. Sobre o legalismo judaico também, que é a observância das regras, né, da lei mosaica, Paulo também fala que não é a salvação não depende da obediência dessas leis e cerimoniais judaicos. Então ele deixa isso aqui. Ele fala que agora os crentes são livres dessas exigências, porque Cristo cancelou esse documento da dívida. Nós vamos ver isso também. Falamos também outro tema, que é a influência da filosofia da época, né? Filosofia grega, dos pensadores, né? Onde colocava até o homem, né? O homem como sendo o centro do universo, e não é bem isso. Então, a gente vai ver isso também no capítulo 2. E sobre o misticismo mesmo, a gente comentou um pouco, né? Paulo também combate isso, né? Essas crenças, adorações aí que não tem nada a ver, porque Cristo é o centro, né? Então, inclusive, ele até dá um exemplo aqui sobre a adoração de anjos, né? Falando que os anjos não são no intermédio entre nós e o Pai, sim Jesus, né? Então, esses 4 temas são abordados, e nós estamos aqui na leitura, fizemos a leitura já no capítulo 1 desses 2 bloquinhos, e hoje a gente vai ler o segundo bloco aqui. Né? Nós vamos falar da excelência da obra, da excelência das pessoas, da obra em Cristo. Bom, aqui, quando a gente leu, né, a gente fez a introdução, mostrando que essa carta está sendo direcionada para os irmãos que estão lá em Colossos, né? E Paulo menciona aqui já na introdução que ele está junto lá com Timóteo, né? E também ele está falando o que ele começa aqui, agradecendo, a gente viu, né? Que Paulo agradece a fé que o pessoal de Colossos está tendo em Cristo e o amor para com os irmãos. Então ele fala assim: eu agradeço muito a Deus porque vocês têm fé em Cristo, amor aos irmãos, né? E essa fé vem do quê? Dessa esperança, dessa salvação que está reservada para a gente no céu. Então ele está falando: eu agradeço porque vocês conheceram a verdade do Evangelho e estão produzindo fruto e crescendo. Então vocês ouviram e entenderam a mensagem. Paulo menciona isso, né? Vocês viram e entenderam a mensagem. Então, por isso ele é grato a Deus, né? Paulo, aqui nesse pedaço que a gente leu domingo passado, diz: estou muito grato pelo que está acontecendo aí. Pastor, pediu para falar? Amém. Não, só uma palavra que você falou que está na Bíblia, né? Companheiros, né? Que você falou, olha, ele era companheiro de Paulo, ele não estava preso, mas era companheiro. Mas o que significa isso aí? Então veio na minha mente o seguinte:
esse grupo nosso de intercessão, de oração, né, são companheiros de muita gente. Não está junto com ele, talvez por causa da distância, mas está orando. Então, são companheiros, né, das aflições, das lutas. Então, louvado seja o nome do Senhor pelo grupo que nós temos de intercessores. Então, podemos falar como Paulo, são companheiros intercessores das pessoas, né? Só isso. É muito Amém. importante essa palavra, ser companheiros. Amém. Amém. E aí, a gente leu também a oração de Paulo, né? Então, naquele primeiro bloquinho, a gente viu a gratidão, ele está falando que ele é muito grato a Deus pelo que está acontecendo, né? Pela transformação, pelo bom comportamento lá do pessoal, né? E agora, por esta razão também, né? Então, Paulo orou pelos colossenses. E ele orou para quê, né? A gente também já leu isso daqui. Ele orou para que eles fossem curados de alguma doença, para que eles fossem livrados de algum problema, que eles... Não. Né? Então, Paulo está orando por quê? Desde o dia que ele ouviu dessa transformação aqui, ele diz aqui, eu não cesso de orar por vocês, desde que eu ouvi o que está acontecendo aí. Quem que trouxe lá a informação para o Paulo sobre o que está acontecendo? Justamente que a gente falou, Epáfras, né? O Epáfras está lá em Roma, lembra? O Epáfras, que fundou a igreja, que está lá em Colossos, né? Ele é um nativo de lá, ele que veio, né, a Paulo trazer informações, essas boas informações, que Paulo fala que é grato a Deus pelo que está acontecendo lá. E aí ele está orando para quê? Não é para que eles sejam curados, não, está orando para que transbordem em pleno conhecimento, transbordem na sabedoria, transbordem no entendimento espiritual. Então, essa é a oração de Paulo, para que eles transbordem no conhecimento do Evangelho, para que eles transbordem em entendimento. Essa é a oração de Paulo, né? Por quê? Ele quer que transborde, porque ele quer que eles vivam de uma forma íntegra, inteiro agrado, e que eles frutifiquem toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, esta é a oração de Paulo. E ele também ora para que todos sejam fortalecidos com esse poder que vem dessa união, dessa fé em Jesus, desse fortalecimento espiritual. Então, essa é a oração de Paulo. E é por isso que ele está orando. E também comentei aqui, né, que a gente também como igreja, né, nós como membros da igreja também, nós temos também que orar pela nossa igreja, para que a igreja também, né, tenha esse transbordo no conhecimento da palavra. A gente precisa orar também pelas pessoas para que elas transbordem no conhecimento do Evangelho, para que elas frutifiquem boa obra, né? Porque às vezes a gente usa a oração mais para agradecer e também para pedir alguma cura, libertação, tal. A maioria das pessoas, né, oram, né, para isso, para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas, tal. Oramos para que Deus nos abençoe, tal. Mas aqui Paulo também nos ensina, isso aqui chama a nossa atenção, que a gente também precisa orar para o nosso crescimento espiritual. A gente precisa orar para que Deus, para que o Espírito Santo nos ajude ao nosso crescimento como cristão e como igreja, nosso crescimento espiritual, para que transborde o nosso conhecimento do Evangelho, para que esse transbordo, esse conhecimento, ele transborde, frutifique em toda boa obra, alcançando outros irmãos, né? Edgar? É interessante a gente fazer uma análise de acordo com palavras também. As palavras, elas contam muita história, né? Então, quando o pastor comentou sobre companheiro, né? No latim, você pega lá companis, que seria compartilhar pão. Literalmente, aquele que compartilha pão, que compartilha alimento, se alimenta junto com alguém, né? Então, ele
aquele alimento espiritual, que seja, ou alimento físico mesmo, ele era compartilhado. Então, era um companheiro, alguém que compartilhava algo de bom, algo que dava crescimento, que dava força, que fortalecia, né? Então, ele compartilhava esse pão com outros. Então, companheiro, né? No latim seria compartilhar pão, né? E quando você vê também transbordar, né? Você também pode analisar de uma maneira mais profunda a palavra, no sentido de que você está cheio do Espírito Santo, e se você não transbordar, você vai continuar cheio do Espírito Santo né? E para... Né? Então, assim, você se fortalece, chega a hora que você está ali um incrível Hulk gigante e tal, e não faz nada, né? Você só é forte, né? Mas você não compartilha isso e você não transborda isso para outras pessoas. Então, se encher do Espírito Santo e não transbordar, perde a função, a principal função, que é levar, né, esse Espírito Santo a muitos, né, a conhecer esse Espírito Santo. Então, as palavras, elas contam histórias, né? Então, a gente vai lendo os textos bíblicos e vai parando em algumas palavras e fala, olha, essa palavra conta uma história sobre isso, né? E se você desmembrar ela, então você vai descobrindo que ela tem funções ali, né, importantíssimas no texto, né? É legal sempre dar uma paradinha quando está lendo, numa dúvida, ou falar, olha, deixa eu buscar a origem dessa palavra. Quando você vai buscar, você fala, olha, ela conta uma história, né? Ela é culturalmente importante, né? Então é bom, é interessante, é um exercício legal de se fazer Muito quando bom. lê a Bíblia. Muito bom. Viu, Marcelino? Como o Edgar está falando, nós observamos que a Bíblia não é que ela contém a palavra, ela é a própria palavra de Deus. E sendo a própria palavra de Deus, as palavras têm funções, né? Tem funções de ensinamento, né? Tem que nos ensinar, e a função também de nós nos colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Por isso que é muito importante a escola bíblica dominical. Amém. Amém. Edgar, pois, Rosi. Pastor, tem umas coisas interessantes também, que é a questão das palavras. Quando você puxa mais para o hebraico, aquelas 4, 5 letras têm um significado absurdo, gigante, né? Nós geralmente falamos várias palavras e às vezes elas entram num contexto, a gente não dá a menor importância para o que falou, né? E já no hebraico, até mesmo no latim, cada palavra tem uma força, né, de expressão que a gente, quando analisa, fala, puxa, isso é muito forte. E já na língua portuguesa, como a gente fala o dia a dia, não dá muita importância, você nem lembra do que falou, né? Então, às vezes, uma palavra tão importante para mudar a vida do outro, você fala meio no contexto e a pessoa não percebe o quanto é importante. Transbordez, é forte, é importante, é vital para o cristão, só que ele fala de uma maneira meio já coloquial, fala dia a dia, canta, nem percebe o que está cantando. Transbordeis no Espírito Santo e tal. E aí, quando vai ver, a pessoa nem percebeu a força da palavra, a importância de se encher e passar para os próximos, né, aquilo que você tem de conteúdo, né, que ganhou de graça do Espírito Santo ali, né, só que você não dá importância à palavra. Então, vamos analisar, sempre que ouvir um hino, ouvir lá um cântico lá na hora, observa o que estão falando e tenta pensar, e se não lembrar na hora, anota, ou tenta lembrar em casa e vai pesquisar. É importante, é um exercício importante, você não passa, você nem sabe o que você está cantando mais, às vezes você está lá louvando, acaba o louvor, você fala, o que eu cantei? Não sei, não me lembro, não sei da importância. Então, precisa analisar, não é uma coisa só mecânica de cantar ou de falar, ler, faz uma leitura, o que você leu? Não sei. Tá, muito cuidado com isso, senão fica uma coisa vazia, né? Exato. Amém. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que meditar, não é só ler. A ler você lê qualquer livro, mas tem Verdade. Que meditar na palavra. Nós temos que pôr na mente, quando estamos lendo a Bíblia, nós sempre falamos, é Deus que está falando, por isso que é a palavra de Deus. Então, tem pessoa que lê, eu lembro que antes de me converter, por curiosidade, eu li a Bíblia inteirinha, de capa, mas não senti nada. Me converti depois de um ano, né, através de uma reunião de oração, porque tinha pessoas que eram companheiras realmente, né, companheiras que estavam orando por mim, e Deus fez o que fez, né? Então, por isso que a palavra tem que ser ler, mas quando você lê,
Medite naquilo. É Deus falando com você. Amém. Amém. Rosi? Sim, pequenos trechos, né? Pequenos trechos. Hello? Pode falar. Então, não, eu ia falar o seguinte, quando a gente fala de transbordar, transbordar o conhecimento da palavra de Deus, eu acho que, assim, às vezes a gente pensa que como eu falei na quinta, só nas campanhas de oração, isso é o suficiente, sei lá, a gente tem campanha de oração, acho que 2, 3 vezes por ano. Se você for esperar só pela campanha de oração para você transbordar, né, porque as pessoas acham que é só aquilo ali, que você sai dali realmente, você tem na segunda, que nós tivemos até no domingo, você sai dali, parece que você está flutuando, né? E só que, assim, quando chega lá fora, fora da porta da igreja, você já começa a ter os problemas ali, já começa a espiar. Então, se você não tiver esse conhecimento diário, através da leitura, através da palavra de Deus, do ensino bíblico que a gente tem de domingo, que entra poucas pessoas, eu estou vendo hoje, tem 11 pessoas só na escola dominical. E, assim, nos cultos de orações, de quinta-feira, que vai pouquíssimas pessoas também, são poucos os que vão, graças a Deus que agora está melhorando, né? Mas teve época que já foi bem pouco. E o seu relacionamento diário com Deus, como é que você vai transbordar? Você não vai conseguir transbordar mesmo, você não vai sair daquela quantidade ali, né? Então, isso é um processo diário. Isso é um processo diário que nós temos que ter esse relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, diariamente, para você poder transbordar, para você poder frutificar e levar para outras pessoas, né? Então, é isso que precisa haver esse despertar na igreja, para que isso seja uma coisa íntima e diária de cada um. Quando a gente está junto ali, é uma bênção, é uma coisa muito gostosa de você estar, você receber ali, é muito bom, porque assim, você já está praticando isso durante a semana, e você vai se juntar ali, e aquilo ali só vai ser, se juntar as brasas, né, vamos dizer assim. Mas a gente vê que muitas vezes as pessoas não dão, assim, tanto valor, não sei se seria isso, se essa é a palavra, né? E fica esperando que chegue a campanha, ou que chegue aquele dia que venha o pastor YX, que acha que ali vai acontecer algo mirabolante, e não é isso. Jesus está presente ali desde a segunda-feira, nos outros dias ele está presente ali, e ele quer fazer isso nas nossas vidas, né? Através da palavra dele mesmo, ali no seu dia a dia, mas a gente às vezes acha que não, né? Tinha só meu nome alongando, né? A questão dos patos, até brinquei com o Edgar, tinha uma história dos patos, os patos estavam todos na igreja ali, né? E teve um culto, um avivamento, e os patos todos voando dentro da igreja, todo mundo voava dentro da igreja, voava. Aí acabou o culto, os patos saíram tudo andando e foram andando para casa. Quer dizer, eles não sabiam que eles podiam andar, voar até em casa, mas eles foram andando até em casa. Então, tem que ter isso, é um processo que tem que ser diário, a busca tem que ser diária. Amém? É isso. Amém. Completar, Edgar? Vou falar rápido, senão avança nos textos aí. Mas é quase que, às vezes a gente está, essa coisa do transbordar, às vezes a gente está vivendo na reserva técnica, né, no volume morto ali, né? Sabe? Não está deixando, né? Não está recebendo, né? Não está recebendo. Não está se enchendo, né? Transbordar. Não está se enchendo. E aí o que acontece? Você acaba usando o volume suficiente para você estar vivo ali. Mas é pouco, né? Para a gente que está nesse meio, que tem tudo tão de graça, né? De graça receber tudo isso, e mesmo assim a gente não busca, né? Sabe? Mas é de graça, né? E mesmo assim a gente não está buscando. Né? Agora, se der um brinde, tá dando um carro de graça lá em Belém do Pará, você tem que ir a pé, é capaz da pessoa ir a pé, né? Porque ela vai buscar algo algo que tem valor na sociedade, mas algo que está tão ao alcance da gente, tão próximo, né? E de graça também, e a gente não tem ido buscar. Não tem buscado, né? Não tem ficado ligado nisso. A gente vai buscar tanta coisa que é dada pela sociedade, né? A gente se esforça tanto para conseguir algumas coisas do dia a dia, né? De conquistar, de possuir. A gente se esforça tanto, mas na hora de buscar algo que de graça é dado, a gente... hoje eu estou cansado, hoje eu não quero. Né? Então é um pouco preocupante, né? Quanto à nossa postura diante disso, né? Verdade. Verdade. Bom, então, aqui dando sequência à leitura,
Então, a gente viu aqui que a gente vai falar um pouco sobre essa excelência das pessoas e da obra de Cristo, né? Então, a gente já viu a saudação, o agradecimento de Paulo pelo que estava acontecendo e a oração de Paulo para que as pessoas transbordem, né? E alcancem as outras pessoas com o evangelho. Agora, do 13 até o 23, vamos ver aqui o que tem aqui, né? O que Paulo fala. Eu vou ler aqui. Marcelino, tá vazando algum som, tá ruim para ouvir. Será que tem... Pronto? Dona Helena. Eu tô com um problema aqui, eu não tô conseguindo entrar, tô tentando aqui entrar. Então eu vou... Fecha aí, Marcelino. Fecha aí, por favor. Vou fechar aqui. Pronto, já fechei aqui, por aqui. Então vamos ler aqui do 13 ao 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha só, então aqui no capítulo 1 a gente encontramos aqui um trecho que o Paulo fala sobre Cristo. A importância, o centro da nossa fé, o centro da obra de Deus, o centro do plano de Deus. E aqui ele começa aqui já no versículo 13. E aí ele já começa a falar então de Cristo. Quando ele fala, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele já está falando aqui que Deus, através do seu amor, já deu o seu Filho. Então, o que Paulo está enfatizando já no primeiro versículo, quando ele fala que Deus nos libertou das trevas, e através, como é que ele transportou a gente das trevas para o seu reino? Através do Filho do seu amor. Então, Paulo já fala duas coisas aqui, que Jesus é o Filho de Deus, e representa o amor do Pai a nós, entregando o seu Filho. É ele que nos libertou. Então, Paulo já, no começo aqui do versículo 13, é isso já que ele coloca. E é sobre Jesus que ele vem falar. É sobre esse amor que Deus tem para nós, sobre essa libertação do que éramos no passado. Então, e agora, através de Cristo, nós tivemos o quê? Aí ele fala no versículo 14. Tivemos a redenção, a remissão dos pecados. Então, Paulo já deixa bem claro aqui no 13 e no 14, sempre lembrando que aqui é rota de helicóptero, né? E então sempre vai ter esses chiados aqui. Então, aqui no 13 e no 14 já fala isso, ele já começa falando, então,
o Filho do seu amor, que ele nos deu para a nossa redenção, para a remissão dos nossos pecados. E aí ele começa a falar a partir do 15, quem é Jesus? Né? Então, e por que ele é o centro? Aí ele começa, né? Já no 15. Ele é a imagem de Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Então, o Filho de Deus é o primogênito de tudo, de toda a criação. Por quê? Foi nele que foram criadas todas as coisas. Então, já no versículo 16, ele já fala. Nele foram criadas todas as coisas. Então, não adianta a gente querer viajar, né, como ele estava mencionando. Não tem que viajar, pensar em misticismo, outros deuses, ou seja lá o que for, porque o centro é Cristo. Então, não tem outra coisa. Ele é primogênito. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. E aí ele menciona também no versículo 16, um dos principais versículos desse trecho. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Então, qualquer trono ou soberania ou liderança terrena, qualquer governo, o que seja, ele é acima. E também, indo no lado espiritual, principados e potestades. Também, ele é soberano a tudo, a todos. E ele termina o versículo 16, que tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, não só foi criado por meio dele, mas que tudo é para ele. Né? Então, já o versículo 16 já está dizendo aqui o principal dessa carta de Paulo aqui. Edgar? Talvez devêssemos repetir esse trecho aí de 13 a 23, pelo menos uma vez por mês na igreja, em todas as igrejas. Se isso tudo fosse feito, sabe, de uma forma sistemática. Não, hoje é o dia de reler, né, Colossenses 1, de 13 a 23, vamos ler? Aí todo mundo vai ler na tela lá, uma vez por mês. Em um ano, né, com certeza a igreja vai melhorar, porque ela vai se afastando de Cristo ali, vai começando a entrar um monte de filosofias e coisas psicoanalíticas e tal, e coaches, e começam... E aí, quando vai ver, Cristo começa a não aparecer muito nos cultos. Né? A pessoa começa a colocar opiniões próprias, ideias, e agora vamos fazer isso e aquilo, e Cristo vai ficando de lado. Às vezes tem culto que, não na nossa igreja, mas cultos que às vezes não se fala de Cristo. Né? Então, talvez ler com mais constância esse tipo de texto aí para alertar que ele é a essência, é a base, é o fundamento, e o resto vão ser, né, explorados ali, baseado em Cristo. E o Paulo estava vendo o que estava acontecendo lá, e a gente pode também observar o que está acontecendo em algumas igrejas, tal, né? Ou com algumas pessoas. Né? Não, talvez não a igreja em si, o conjunto, mas em pessoas que não falam mais de Cristo. Já começam a falar, eu penso que, eu cheguei à conclusão que, aí já viu, né? Aí perde o fio da meada, né? É verdade. Então, é muito importante a gente entender essa dependência de Jesus, né? Jesus tem que ser o centro de tudo. Nele tem que convergir tudo. E aí, quando a gente também estuda os evangelhos, né? E a gente estuda os ensinamentos de Jesus, muitas vezes a gente percebe, né? O quão distante, às vezes, a gente está do próprio evangelho, né? Às vezes a gente acaba achando que está indo bem e não está. Então, realmente, é muito importante a gente insistir na leitura, no conhecimento, no pleno conhecimento, como ele diz, porque senão a gente nem enche e nem transborda, né? Diga. Sim, e tudo converge, tudo vai acaba caindo ali no nome de Jesus ali, né? Então, quando a gente fala do Velho Testamento, tudo aquilo que se passou ali acaba caindo para que Cristo venha no Novo Testamento ali. E às vezes as pessoas sabem quantos cavalos tinha, quantas batalhas foram, quem era o rei, que época era, sabe de tudo, mas não se atém à essência de que tudo isso aconteceu para a vinda de Cristo ali, né? Então, para ele nos redimir de tudo isso. Então,
a importância de Cristo é vital. A Bíblia, toda ela converge ali para Cristo, é cristocêntrica, né? Ela vai para Cristo, mesmo em alguns textos que já vão sendo revelados ali, né? Você pega lá em Isaías, pega em alguns textos antigos que também falam de Cristo de uma maneira em que a pessoa ainda não, na época, com aqueles livros, não estava entendendo, mas sabia que isso ia acontecer. E é impressionante como muitos se perdem nisso, né? E Cristo vai ficando de uma forma, vai ficando secundário, de lado, né? Porque os textos vão abundando ali, você começa a saber todos os trâmites históricos da Bíblia, mas não sabe de Cristo. E isso é fácil de acontecer, né? É isso mesmo. Amém. E aí, no próprio versículo 17, né? Que ele fala, ele é antes de todas as coisas, e que nele tudo subsiste. E aí, no 18, ele enfatiza, ele é o cabeça do corpo da igreja, né? Então, esse é o foco, né? A igreja, como um todo, ele é o cabeça, né? Ele é o principal. E aí, ele fala também, ele é o princípio, é o primogênito de entre os mortos, né? Primogênito de entre os mortos, né? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Só Jesus ressuscitou. Tem um monte de gente, né, às vezes, não entende muito bem essa passagem, mas quando a gente fala de Jesus, o único que ressuscitou foi Jesus, né? Então, ele é o primogênito entre os mortos, né? E em todas as coisas, ele tem a primazia. Então, e aí já no 19 ele fala, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, toda a plenitude reside em Jesus. É em Jesus. E aí no 20, né? E ele continuando aqui, ó, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele. Que paz que a gente está falando aqui, eu até grifei aqui, é a reconciliação com Deus, né? Jesus, né? O Deus se reconciliou com o seu povo através de Jesus, pelo sangue da cruz. Por meio dele, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Então, é através de Jesus que nós fomos reconciliados com Deus. E é por meio dele. Então, esse é o principal. É a salvação, a reconciliação, porque agora, a partir do 21, ele vai explicar. Porque ele fala assim, a vós outros, nós, né, os meros mortais, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento das vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Então, através do sacrifício de Jesus, que Deus nos reconciliou. Então, foi mediante a sua morte, aqui no versículo 22. Mediante a sua morte. Né? Mediante a sua morte. Está escrito aqui. Deixa eu tirar esse aviso aqui. Mediante a sua morte, houve essa reconciliação. Olha que interessante. Aí, até agora a gente está falando de Jesus, e agora Paulo também vai falar sobre nós. Como é que nós, perante tudo isso, a gente tem que se apresentar? Quando a gente aceita Jesus e a gente, poxa, tenho fé em Jesus, sou um cristão, e agora? Né? Como é que eu me apresento diante de Jesus? Como é que tem que ser minha vida a partir de agora? Né? Então ele fala, agora, né? Jesus nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos que ele fala é de nós, os cristãos. Perante ele, como? Vamos ver aqui. Para apresentar-vos perante ele, como? Finalzinho aqui do versículo 22. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, já agora, Paulo já começa a falar da gente. Então, essa carta é falando para os cristãos de Colossos. Né? Como é que a gente tem que se apresentar diante disso? Quando Jesus fez esse sacrifício, quando você aceita ele, como você vai se apresentar a ele?
Versículo 22, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Rosi? Rapidinho, Marcelino. Uhum. É só para falar assim, um pouquinho desse versículo 13. Não é nem falar, vou só relembrar, né? Esse versículo ele tem uma importância muito grande na minha vida. E, assim, eu acho que todos nós que somos salvos, né, em Jesus Cristo, nós temos que lembrar disso, de onde nós viemos, onde nós estávamos, né? E o que de Jesus, o sacrifício da cruz de Jesus fez em nossas vidas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Então, assim, por mais bondoso que você acha que você é, por mais perfeito que você acha que você você era, olha onde você estava. Você estava no império das trevas, vivia ali sobre as garras do inimigo, você vivia sob o domínio do inimigo. Aí Jesus foi lá, fez isso por mim, fez isso por você e fez isso por todos, te libertou do império, te transportou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Isso é muito forte, então nós temos que ter isso em nossa mente todos os dias. Volta e meia eu estou trazendo essa palavra na igreja, porque eu acho que vale a pena a igreja se lembrar disso, de onde nós saímos, de onde o Senhor nos resgatou e para onde o Senhor nos transportou. Então, é muito grande isso é muito grande. Então, a gente, como ele termina aqui, a gente tem que ter uma vida, tem que tentar ter uma vida santa e reta diante do Senhor, porque, assim, o que ele fez por nós foi muito forte. Então, se ele já nos tirou de lá, por que a gente vai tentar viver uma vida diferente daquilo que ele planeja para nossas vidas, né? Isso não significa que você vai ter uma vida perfeita todos os dias, não, você vai errar, mas você vai ter esse Espírito Santo na tua vida que vai te lembrar para que você possa pedir perdão e se reconciliar. Amém? Era só isso, só para ressaltar. Amém. E muito bem colocado, porque esse capítulo 1 ele é muito importante para a gente ter esse entendimento, sim, Rosy. E é isso mesmo. São ensinamentos muito fortes e contundentes aqui para a gente. E aí, quando ele fala, né, aqui no finalzinho do versículo 22, nós temos que nos apresentar a eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, no 23, né, ele fala uma coisa muito importante também, que é que a gente precisa estar muito ligado, o Edgar tem falado muito isso também aqui, sobre o nosso comportamento a partir daí, né? Então, ele até coloca, eu vou até ler o 23 de novo, né? Ó, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado para toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui é muito importante essa questão, porque ele fala, agora a gente tem que se apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis, né? Porque Jesus nos transportou para essa salvação, para essa maravilha, nos transportou para esse reino do amor, conforme você disse, né, Rosi? E agora ele está falando que a gente tem que permanecer na fé. Permanecer. Então não é só, ok, aceitei Jesus e acabou, não. Permanecer na fé e alicerçado e firme. Então, a gente precisa estar permanentemente na fé e também alicerçado na palavra. E aí, quando ele fala aqui, não vos deixe afastar da esperança do evangelho. E qualquer coisinha, muitas vezes, distrai a gente, tira a nossa atenção, e Paulo vem chamar atenção para isso. Esquece essas vãs filosofias, essas pessoas, esses influencers que estão te levando para outro canto. Não saia daqui do alicerce que é a palavra. Não se afaste da esperança da salvação do evangelho. Fique e permaneça na fé. Pastor Vani levantou a mão, né? Marcelina, é muito interessante porque a gente vê que aceitar Jesus e ser batizado é só o primeiro passo, né? É isso. Tem muita gente que aceita Jesus, é batizado e não quer fazer mais nada. Acha que não, já estou salvo, não preciso fazer mais nada. E não é isso que fala, né? Fala que, primeiro, você tem que se apresentar justo, né? E santo. O que é isso? Que você tem que fugir do mal, você tem que fugir da aparência do mal, você tem que tentar viver uma vida melhor do que aquela que você vivia. E você tem que permanecer. Não adianta eu me batizar, tudo, e hoje eu não vou pegar porque eu estou cansado, hoje eu estou com preguiça, hoje eu não quero, hoje eu não estou bem. Então,
você vai se perdendo, você vai se afastando, você não está permanecendo na fé. Porque permanecer na fé é mesmo com todos os problemas, eu vou estar na presença de Deus, eu vou estar buscando a Deus. E o meu batismo e a minha conversão foi só o primeiro passo. Porque a parte mais difícil é permanecer, é estar ali na presença de Deus. Né? Exatamente. Eu não vou porque tem jogo. Não, tem um jogo muito importante, então eu não vou para a igreja hoje não. Outro dia eu vou. A igreja vai ter todo dia, o jogo é só hoje. Mas e se Jesus voltar bem na hora do culto, né? E você ficou em casa para assistir futebol, como vai ser? Então, acho que a gente precisa refletir bem sobre como tem sido o meu posicionamento perante Deus. Será que eu estou só indo buscar ou realmente eu estou oferecendo a minha vida para Deus? Eu estou mudando as minhas atitudes para ter uma vida melhor na presença de Deus. Como tem sido, né? Amém. É isso mesmo. Bom, e com isso a gente Marcelino, encerra aqui as pessoas têm que entender, né? Que nem o pastor falou. Verdade. Como o pastor falou, as pessoas têm que entender, né? Isso mesmo, irmão. As pessoas tem que entender que eles têm que continuar indo na igreja, mas muitas vezes a pessoa não entende. Eles vão lá, batizam e depois continua do mesmo jeito, porque não aprende da Bíblia, não estuda a Bíblia, não faz... E fica, né? Até Deus... Eu vejo meu filho, Fabiano, ele se converteu faz muito tempo, batizou, papapá, aconteceu todos aqueles incidentes com ele, tal, casou, não quis mais saber de ir para a igreja, que é onde eu acho que fortalece, pelo menos, né? E vai indo, a fé enfraquece e as coisas erradas começam a entrar na vida, né? Entendeu? É assim. Porque aí que a gente tem que tomar cuidado, é que nem o meu caso. Como que eu vou esquecer o que Deus fez na minha vida? Já fazem quanto? 32 anos? Se eu deixar de ir na igreja, não é que a igreja, ela vai, mas ela me fortalece, né? A palavra fortalece, as orações fortalecem. A gente tem que ter muito, muito cuidado com isso, muito cuidado, sabendo que se você se afastar das coisas de Deus, você vai, não sou perfeito, não fico que eu fico tudo, mas se afastar da presença de Deus é perigoso, entendeu? É uma coisa muito séria. É porque Verdade. Deus me libertou muitas pessoas que estão aí, é que nós vamos ficar na aparência do mal. Então, quer dizer, a tendência da pessoa é ir para trás, entendeu? Aí, só Jesus, Verdade. só a gente sabendo, né? Amém. Tá certo, bem colocado, irmã. Pastor, agora eu vou pedir para o senhor fazer a oração para a gente encerrar. Temos aqui 3 minutos. 3 minutos só. Só entre essa palavra aqui, falou assim, permanecer, olha a preocupação de Paulo. Antes dele falar permanecer, ele fala ser. Olha aí, ser. Por que ele falou ser? Porque tinha gente que falava, mas não vivia. É isso aí. Então ele falou, então, ser... Olha só, ele, na verdade, olha aí, na verdade. Então tinha gente que estava o quê? Vivendo uma mentira dele. Falava que era e não condiz, né? Ou não conduzia. Então você observa aqui a palavra que falou, se, na verdade, permanecer. Então não é aquilo que você fala, é o seu testemunho de vida. Então, Paulo está me exortando. Você está falando? Olha aqui. Olha só. Na verdade, hein? Permanecer. Aí sim. Então, muita gente fala, mas não permanece. Só não é no falar, é na nossa atitude. Amém. Pai amado, muito obrigado, Deus, por tudo, meu Pai amado, pelo estudo bíblico que nós estamos aprendendo. Eu quero abençoar a vida do Marcelino, do Edgar e todos que participam, Pai. Abra o nosso entendimento, Pai, porque cada palavra que está na Tua palavra, meu Deus, na Bíblia, é um ensinamento para a nossa vida. Então, nos ensina, Pai, a meditar e viver a Tua palavra. E que nós possamos permanecer firme naquilo que nós estamos aprendendo. Obrigado por tudo, Pai. E abençoe o culto de hoje à noite. Abençoe a ceia de hoje à noite. Que haja o mover do Teu Espírito sobre todos que estarão presentes. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Deus que abençoe. Amém. Deus abençoe. Até a Tchau, noite. gente. Até mais tarde. Deus abençoe a Amém. todos. Tem culto. A ceia do Senhor. Tchau.